A frustração da solidão. Deserto e sequidão é a vida de pessoas adoecidas pelas expectativas. Na Bíblia diz: porque será como um arbusto solitário no deserto, e não verá quando vier o bem. Antes morará nos lugares secos do deserto, na terra salgada e inabitável. Jeremias 17, versículo 6. Não há quem consiga estar com alguém que só exige dos outros o tempo todo. É a maldição da frustração e da solidão. Alguém assim se frustrará por todas as igrejas por onde passar, porque colocou expectativas em homens, por acreditar que aquele pastor famoso, reconhecido, inteligente e bom pregador iria resolver todos os seus problemas financeiros, do seu casamento doentio e as questões emocionais mais incrustadas em sua alma infeliz. E isso não acontece. Ele se frustra e procura outra igreja. E continua criando expectativas, tornando-se uma libélula, ou melhor, um crente libélula, que não consegue ter aliança em lugar algum e com ninguém. Alguém assim só colhe solidão. O texto de Jeremias, citado na página anterior, diz que lugar salgado e inabitável é o lugar onde vivem aqueles que colocaram expectativa em homens, porque eles se frustraram sistematicamente, vez após vez, até desistir e cair no pior pântano de incredulidade. Assim será o lugar onde viverem. Isso afetará a vida conjugal deles, e com o cônjuge construirão a própria dinâmica de uma família e um ambiente doentes. Cada família tem sua própria dinâmica e as suas próprias doenças. Daí chega até os filhos. Enquanto só existem criancinhas pequenas, beijoqueiras e dependentes, está tudo muito bem, lindo e maravilhoso, até vir a adolescência. Aqui começam os problemas, porque o casal gera expectativa também sobre os filhos. Tais expectativas, normalmente, estão relacionadas com a carência e insegurança dos pais. A maior parte é egoísta. Os filhos devem continuar ao nosso redor, precisando de nós, nos beijando, agradecendo e paparicando o tempo todo. É terrível para os pais notar, de modo maduro e adulto, que os filhos cresceram e não precisam mais deles. Suas crianças amadureceram, avançaram e agora estão em busca das próprias experiências. É difícil se contentar com o amor de filhos que se expressa somente por gratidão e respeito. Cobramos e queremos mais. Muitos relacionamentos entre pais e filhos acabam porque os pais querem receber mais do que seus filhos estão dispostos a dar. Se eles são normais e maduros, será normal saírem de casa um dia. Contudo, não é fácil enfrentar isso com maturidade. Como pais, queremos sempre estar presentes, queremos ser onipresentes, estar em todos os lugares com eles e saber tudo deles. Isso é maldição das expectativas. Isso fará você esticar a corda da tolerância de seus filhos até o limite, e então ela romperá. Eles se afastarão, passarão a lhe evitar, e caso insista, eles poderão até lhe rejeitar. Talvez você pense, quanta injustiça, depois de tudo que eu fiz por eles. Não importa a sua dor ou amargura, o errado da cena é você. Perdemos tudo aquilo que retemos, mas ganhamos tudo aquilo que liberamos. A maldição das expectativas é a porta para a solidão e para a frustração. Quando eu era criança, em certa ocasião, estudei muito para uma prova difícil que eu deveria fazer. Como resultado, um teste que quase toda a minha classe tirou notas baixas, eu tive uma das melhores notas. Mas aquilo era um 8. Por causa do significado para mim, fui mostrar ao meu pai aquela beleza de nota que me custou tanto. Ele olhou de lado e disse: "Por que não tirou um 10?" Deu vontade de fazê-lo comer aquela prova.
Nunca mais em minha vida eu falei coisa alguma da minha vida estudantil a ele. Naquele dia, meu pai me perdeu naquela área. Sabe de uma coisa? Todos nós temos a tendência natural de nos proteger, fugindo das expectativas que os outros colocam sobre nós. Por quê? Porque é terrível ser aceito, amado e aprovado com base no desempenho que os outros traçaram para nós. É terrível ser medido e valer aquilo que fazemos e como nos comportamos. Há cobranças sem propósito que só jogam os filhos para baixo. O filho tem que ser o melhor da escola, passar no vestibular para a medicina da universidade mais concorrida do país, ter seu quarto sempre arrumadinho, andar sempre com roupa passadinha, cumprir todos os horários, nunca falar o que não deve, estar sempre entre os melhores, etc, etc e etc. Eu não quero estar por perto quando esse seu filho chegar ao limite e desistir de tudo, fazendo exatamente o contrário do que seus pais designaram para ele viver, ser e fazer. É comum filhos agredindo os pais só para marcar posição contrária. Eu sei como tudo isso começou. A maldição das expectativas. Soube de uma situação difícil que certos pastores, a quem respeito no mais alto grau, passaram. Eles, em certa ocasião, ouviram do filho: "Esse seu Deus é duro demais para mim. Essa sua religião é para gente perfeita. Deus que me livre desse seu Deus perfeccionista. Eu não posso espirrar porque é pecado. Não posso rir do jeito que me dá vontade porque é pecado. Não posso brincar, nunca posso ser o que eu sou." Note bem. A frustração tem a ver com projetar coisas que os outros são obrigados a fazer, que os outros devem ser e dizer. A consequência dessa projeção é frustração e solidão. O sujeito largou o primeiro casamento e vem dizendo: "Ah, pastor, é porque não dava certo." A seguir, 2 anos depois, casado com a segunda mulher, o mesmo problema. O problema não está nelas, no segundo, terceiro ou quinto cônjuge, mas nele. Ninguém consegue cumprir essas expectativas tão altas de espiritualidade, de cultura, de caráter, de desempenho e de fazer as coisas da forma que o outro quer. Não é o que as pessoas fazem que esteja errado. Muitas vezes é apenas diferente do que aquilo que é cobrado. Nessa linha de atitudes doentias de expectativas, se não marchar do jeito que toca a sua música, ao seu gosto, não serve para ser seu amigo. Pessoas assim acabam sozinhas. Pense em todas as amizades descartadas por você. Pessoas que Deus pôs ao longo do seu caminho para lhe abençoar. Porque o fulano falava errado, pastor. Uai, mas e daí? É claro que fala errado. Qual o problema disso? Ele era brega e não tinha cultura, pastor. Ele colocava flor de plástico com vaca de gesso em riba da geladeira. E daí se é brega? Qual que é o problema? O que tem de gente cheia do Espírito Santo que gosta de flor de plástico? Qual que é o problema? Não tem problema. Talvez seja seu caso na via inversa. Você se julga humilde e simples e rejeita pessoas sofisticadas e elegantes. Qual o problema em ser madame demais? É o jeito dela e daí? Ela vem de um contexto socioeconômico que não é o seu. Pode? Claro que pode. Qual é o problema? O inseguro é você, que não consegue lidar com pessoas que têm mais dinheiro, que viajaram pelo mundo e conheceram outras culturas, que falam outras línguas enquanto você mal domina o brasileiro. Ou talvez, simplesmente por ter o dinheiro que você nunca teve, uma insegurança lhe faz acreditar que não seja possível um relacionamento saudável entre vocês. Qual o problema de ter estudado não sei onde? E daí? É uma pessoa como você e que tem as mesmas necessidades básicas como as suas.
Pare de lançar expectativas e julgar as pessoas com base nessas expectativas. Se não cortar pela raiz esse comportamento de expectativas projetadas nos outros, rejeitando quem não se encaixa, acabará sozinho. Você se frustrará com seu cônjuge, com seu discipulador, com seu líder, seu pastor, comigo, com seu chefe e colegas. Essa é uma maldição que trará um gosto amargo e cobrará muito caro de você no futuro. Eu já vi várias igrejas sangrarem perdendo gente, até perder todos os líderes que tinham. Em uma delas, as expectativas pesadas de desempenho vinham do pastor sênior para os pastores auxiliares e vice-versa. Esse comportamento generalizado ditava a atmosfera onde todos cobravam de todos, eram insatisfeitos com todos e viviam magoados com todos. Você pode matar uma vaca, querendo tirar 20 litros de leite dela. Ainda assim não conseguirá, se a capacidade da pobrezinha só for 10 litros. Igrejas que mantêm essa atmosfera nociva e envenenada das expectativas se dividem. Líderes que não cortam esse comportamento doentio pela raiz acabam absolutamente sozinhos, amargurados e frustrados. Conheço casos em que, de tanto se frustrar, certo pastor empossou o filho natural como seu sucessor na igreja. Ele já tinha sido tão ferido por pessoas que passaram por sua vida que não desejava correr mais risco. Feriu-se porque jamais identificou tal comportamento nocivo. Jamais ensinou isso. Não moldou seus liderados para um comportamento de liberdade e saúde. Não ensinou e hoje está colhendo. Desconfia de todos. Só espera mal de qualquer pessoa próxima e as muralhas emocionais são muito altas ao redor dele. É triste porque não está relacionado ao diabo, mas nossa ignorância e dureza fizeram isso. O diabo só pega carona para dançar, pintar e bordar nisso tudo.